Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Tava compartilhando aqui o pessoal que tá chegando. Tava compartilhando. Boa tarde, Nenobre, Pontinhos de Agulha, Érica Correia, Regiane, quem mais tá aí? Exibidinha Atelier, Carla tá aí. Boa tarde, meninas, tudo bem? Quem mais? Atelier Rosa Mística, Lully Atelier, Dai, Karina, Matilde chegou, a Eduarda chegou. Boa tarde, gente. Enfim, saiu, né, a nossa live. Atrasei um pouquinho porque tava organizando algumas coisas aqui. Hoje é dia de fazer entrega, então eu acabei atrasando um pouquinho. Deixa eu posicionar aqui para eu conseguir ler melhor. Então, meninas, essa semana eu tava conversando, né? Comentei aqui com vocês com relação a cursos, e aí até eu fiz aquele quiz do filtro lá do ateliê da Dani e comecei. E aí eu comentei sobre precificação. E aí surgiram assim muitas dúvidas. Ah, Fernanda, você veio para Cascavel? Ah, mas vai dar certo, a gente vai conseguir se encontrar em breve, né? E aí, meninas, surgiram assim muitas dúvidas sobre precificação. O pessoal me falando, Bruna, eu não sei precificar, eu não sei colocar preço. As pessoas acham minhas peças muito caras, eu não consigo vender. E Pequenos Mimos Atelier, boa tarde, Silmara. E aí eu falei, bom, gente, eu acho que assim, fica complicado, porque é um assunto que é um pouquinho mais, né, mais extenso, fica complicado da gente gravar story, e agora story é só de 4 em 4. Então eu pensei, vamos fazer um bate-papo sobre isso. E aí vim aqui conversar com vocês, e aí vocês vão me falando aqui o que vocês têm de dúvida, qual a dificuldade de vocês, vão colocando aqui pra mim. Juliana, boa tarde. Lu Correia, obrigada. A Ju, Artesã Real, chegou aí, boa tarde. A Leide chegou, Brunita. Ai, meninas, então assim, ó, vão colocando as dúvidas aí, enquanto isso eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu nunca contei aqui. Até uns dias atrás eu participei de uma live com a Dani e eu comentei lá. Deixa eu abaixar esse meu computador que ele tá dando reflexo no meu óculos. E lá eu contei um pouquinho, assim, né? E aí eu vou, assim, resumir aqui pra vocês. Muita gente me pergunta assim, ai, eu não. Ai, gente, viu, por um acaso não tá chegando, não aparece aí pra vocês na tela de vocês aquela caixinha pra fazer as perguntas? Porque daí seria mais fácil pra eu localizar aqui, né? Se bem que essa semana o Instagram tá meio bugado, né? E aí, gente, o que que acontece? Eu aprendi, me perguntaram com quantos anos você aprendeu a costurar, porque todo mundo que eu converso aprendeu na infância, era criança e tal. Aí tem que tirar esse negócio aqui, cortar fora. E não tá aparecendo. Ah, eu não sei. A gente precisa descobrir como que como que faz para ativar essa caixinha de perguntas. E aí, gente, eu vou falar pra vocês que eu aprendi a costurar, eu acho que eu tinha por volta de uns 25, eu acho que uns 25, 26 anos. O que que acontece? Como que eu comecei a costurar? Quando a gente pegou a nossa primeira cachorra, que é a Savana, eu passeava aqui pelo Instagram e eu via cachorro usando bandana. Gente, eu achava aquilo assim o negócio mais lindo, né? Mais sensacional.
E eu nunca fui de colocar roupa em cachorro. Eu penso que incomoda, né? E a bandana eu falei, gente, mas fica bonito, não vai incomodar, eu preciso comprar pra ela. E eu procurei por tudo aqui na minha cidade, não encontrei. E aí fui eu pro YouTube, né? Falei, vou aprender a fazer, porque eu não tinha noção nenhuma. Nossa, eu lembro uma vez que quebrou a agulha da minha máquina e eu tirei a agulha para poder trocar. Eu não sabia pôr a agulha de volta, eu não sabia que tinha lado da agulha. E aí a costura não dava certo. E eu fiquei assim uma tarde mexendo, meu Deus, eu estraguei a máquina, não sei o que. Era a agulha que estava errada, o ponto não laçava. Então fui pro YouTube para aprender a fazer a bandana de cachorro. Aí peguei o molde e tal, fiz a primeira bandana da savana, ficou linda, maravilhosa, né? Só que não. Mas ali eu comecei, a máquina de costura era da minha mãe, acho que eu não falei isso, né? Peguei uma máquina doméstica que minha mãe tinha. Tem, mas tá aqui até hoje. É dela, mas tá aqui até hoje. E aí comecei a fazer bandana pra minha cachorra. Então, assim, a bandana é ótimo, né? Porque ela é triangular, então eram só costuras retas, né? Costurava de um lado, desvirava e rebatia. E nisso eu fui, assim, melhorando, minha costura ficando cada vez mais retinha, mais bonita, né? Olha, a Lu diz que não acerta o lado da agulha até hoje. Agora eu aprendi, gente, mas aquele dia eu tava quase chamando um técnico, porque eu pensei a máquina estragou, não sei o que aconteceu. E aí é quando eu penso assim, às vezes alguma diquinha boba que eu falo, ai gente, será que eu posto nos stories? Será que as meninas vão gostar? Mas aí eu falo, eu já passei por cada perrengue por não saber, né? A gente tá aprendendo. E aí, às vezes, eu venho trazendo, assim, as coisas conforme que eu tô fazendo aqui. A Dalgis, a Jenny chegou aí também. Boa tarde, meninas. Ali, Atelier. Miss Lene Garcia também aprendeu no YouTube. Eu, assim, aprendi muita coisa no YouTube, sabe? E aí, comecei a fazer as bandanas pra Sá, né? Pra Savana. Aí, passou um pouco... Eu queria fazer uma coisa diferente. Vou fazer um porta-celular, aquela carteirinha porta-celular e dinheirinho, assim. Fiz combinando com as bandanas dela pra gente sair passear. A gente saía muito, final de semana, levava cachorro. Fiz aquela bolsinha. Até procurei, tava procurando, mas eu não sei cadê. Eu tenho duas ainda, daquela época, sabe? Aí fiz combinando com as bandanas dela, sabe? E fui cada vez gostando mais. Nisso, eu ainda trabalhava fora. Eu trabalhava na parte administrativa de uma clínica. Mas, aí assim, os amigos começaram a pedir, faz pra mim também, faz pra mim também. E eu fui fazendo as bandanas, né? Só que nesse tempo, eu, assim, aprimorei muito a minha costura. Eu ainda tenho, as cachorras têm as bandanas delas e são todas daquela época. Eu não fiz bandana assim recente, mas as últimas assim a costura retinha já, porque eu treinei muito, né? Fazia muita bandana e costura reta, costura reta. E não queria indicação. E aí, gente, foi assim, nesse ponto que foi me despertando o interesse pela costura, sabe? E eu, que não sabia nem pregar um botão, eu sempre gostei muito de artesanato. Quando criança, fazia pulseirinha de miçanga, eu já fiz algumas pinturas, fazia ponto cruz, mas assim, costurar, nunca tinha costurado. E ali foi despertando o meu interesse pelo artesanato. E... Oi, Giza, boa tarde. Eu tô contando aqui a minha história, como eu comecei. E aí foi surgindo interesse, nesse meio tempo a costura foi sendo para mim um escape do meu trabalho, que eu trabalhava muito, estressava muito, e aí foi se tornando o hobby, né? Aquela história de, faz um artesanato para desestressar. Eu passei por essa fase.
Mas chegou um momento que eu comecei a pensar, gente, e se eu trabalhasse em casa? Se eu trabalhasse por conta própria, sem ter patrão, ninguém me cobrando, sabe? Assim, né? Ninguém me cobrando, entre aspas. Mas aí eu comecei a repensar várias coisas da minha vida. Muitas, muitas coisas. E foi quando eu saí do emprego, assim, entre, né, um monte de coisas. Quando eu saí desse primeiro emprego que eu fui para o segundo, porque eu comecei a cogitar, mas eu pensava, gente, mas não é possível. Eu vou substituir o meu trabalho por costura. Não, uma coisa não vai encaixar na outra, eu vou ficar com saldo devedor, né? Só que aí, quando eu entrei no segundo emprego, não sabia nada. Comprei uma máquina de bordar. Porque aí eu já tinha feito umas bandanas para minha cachorra com o nome dela bordado. Inclusive, tinha uma artesã aqui da cidade que as primeiras, ela que bordou para mim. Ela bordava a faixa e aí eu aplicava a faixa na bandana. Depois eu vou procurar, eu posto nos stories que eu tenho ainda essas bandanas, eu posto para vocês, se vocês quiserem ver. E vai ficar salvo sim, Dani. Boa tarde. E aí, quando eu vi, a primeira vez que eu levei o tecido pra essa moça, Rose chama ela, pra ela bordar pra mim, que eu vi uma bordadeira, eu falei, gente, isso é um negócio de outro mundo. Eu ficava assim, babando em cima daquela máquina, sabe? E nossa, eu fiquei assim maravilhada de ver. E aí eu falei, eu vou comprar uma máquina dessa pra mim, tipo, né? Uma máquina de bordar, vou comprar. Comprei a máquina. E aí, quando a máquina chegou, eu continuei fazendo bandana, daí eu vendia algumas, assim, mas eu trabalhava fora, mas falei, era um hobby, era uma coisa que eu gostava de fazer. E, Fábio, eu vou deixar salvo depois, se você não conseguir acompanhar agora, depois você assiste. E aí, gente, comprei a máquina, assim, meio na louca. Eu sempre fui muito impulsiva. Quero um negócio, vou lá e faço. Depois eu que lute. E aí, a máquina chegou, eu continuei fazendo as bandanas para ela, para os amigos, vendia algumas aqui na cidade. E até que uma comadre nossa, né, minha e do meu esposo, ela tava grávida e eu não sabia, não tinha ideia do que presentear ela. Só que nesse tempo eu tava assim devorando o conteúdo do YouTube, porque eu só fazia as bandanas, mas assim, tudo que eu podia assistir, e até hoje eu costuro, mas eu vejo vídeo de tudo quanto é coisa de artesanato, eu sou muito curiosa. E aí eu pensei, vou fazer umas fraldas pra ela. Nunca tinha feito fralda. Nunca tinha feito nada, eu só mexia com as bandanas. E aí, o que que eu fiz? Fui na loja, comprei a fralda, perguntei pra vendedora, que fralda que é? Não entendia nada. Aí, na época, já tinha, na época era círculo, essas fraldas quadriculadas, né? Essa aqui é a melhor e tal. Eu falei, então, me dá essa aí. Peguei, sei lá quantos metros de fralda, peguei lá um pedaço de fralda, fiz 2 fraldas de boca, passei uma tarde inteira para escolher 2 desenhos, 2 bordados para poder fazer, fiz as fraldas e presenteei essa nossa comadre. Nesse tempo, uma segunda comadre também estava grávida. Aí fiz para ela também 2 joguinhos de uma fralda de boca e uma de passeio e presenteei ela porque era o restante da fralda que eu tinha aqui. Falei, eu já vou gastar essa fralda. E, gente, é um negócio assim, olha, que quando é de Deus, quando é pra ser, foi acontecendo. A minha primeira comadre, que também chama Rose, eu tenho um monte de Rose, né, na minha vida. Primeira comadre me perguntou, Bruna, você tá fazendo pra vender? Porque eu tenho uma amiga que viu, gostou e quer. Tô, Fiz pra ela, aí fiz pra amiga dela. A minha outra amiga
que eu também fiz as fraldas para ela, já passou meu contato também para outras amigas que estavam grávidas. Gente, e assim, foi de uma forma totalmente orgânica, sabe? Foi Deus que abriu a porta, que me mostrou o caminho, porque assim, eu tava num estágio da minha vida que, sei lá, eu tava surtada. Eu trabalhava demais, era correria, eu tava terminando faculdade, e assim, eu tava atropelando tudo, tudo. E eu queria mudar, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo. Eu falava, gente, mas eu vou jogar tudo fora, né? O que eu já tinha conquistado, estudado. E eu pensava, será? Mas tudo assim foi acontecendo de uma forma tão natural que foi assim, questão de em junho, no mês 6, eu entrei nesse segundo emprego, que foi quando eu comprei a minha bordadeira. Em novembro, eu tive que pedir a conta do meu emprego, porque eu não conseguia mais, porque aí eu trabalhava lá o dia todo, chegava em casa e ia bordar e costurar. E eu sempre trabalhei sozinha. E aí, gente, foi assim, então, questão de 5 meses. Eu tive que pedir a conta. Porque aí eu já virava madrugada costurando e final de semana, feriado. Mas foi tudo muito rápido, sabe? Foi uma coisa que me surpreendeu, que foi acontecendo tão naturalmente. E aí eu tô lendo aqui, aí eu perco. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente. E aí, nesse tempo, eu fui fazendo porque era uma coisa que eu gostava, eu me empenhava muito, eu estudava muito, estudava assim, né? Procurando vídeo e via uma forma de fazer, via outra. E aí, nesse tempo, começaram as dúvidas. Ah, como que eu coloco preço? Como que eu precifico? Por quê? Nessa época eu entrava muito no Elo7 para ter um parâmetro de valores. Mas o que acontece? O Elo7 ele cobra 18% em cima do valor de venda da sua peça. Então a maioria, né, das artesãs colocam lá, se a sua peça custa R$100, ela coloca no Elo7 por 118, porque 18%, gente, é uma taxa bem alta. E aí eu falava, gente, mas tá fora, né? E comecei a pesquisar sobre como precificar. Mas assim, a ideia foi assim, uma benção. Eu digo que com todo o medo que eu tinha, todas as dúvidas que eu tinha, e Deus foi me indicando, tipo, vai nesse caminho que vai dar certo, sabe? A Nina tá nesse caminho há 5 anos e agora que engrenou, ainda não consegue tirar salário. Gente, o que acontece? O artesanato, ele é um mundo encantador, é maravilhoso. Mas eu tive também essa fase que eu comprava tudo que eu via, tudo quanto era tecido, aviamento, tudo. Nossa, eu ia na loja, eu ficava doida. E eu acho que é normal, todo mundo, né, passa por essa fase assim de deslumbrada, né? Mas aí com o tempo, hoje eu tenho a disciplina, lógico, às vezes eu compro alguns tecidos a mais, mas hoje são tecidos que fazem parte da minha demanda. Mas normalmente hoje eu compro o tecido da encomenda. Eu compro os aviamentos, a gente também com o tempo vai vendo assim o que eu realmente uso e o que não sai para mim, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue. A louca das compras. A gente dá uma surtada, gente, é normal, tá? Quem tá nessa fase vai passar. Precisa de muito controle. Teve um período que eu saía para comprar tecido, eu parei, porque eu tinha 2 cartões de crédito. Tenho 2 cartões de crédito. Um que eu usava pessoal e um para o ateliê. E eu ainda faço isso. Porque daí, assim, todo o dinheiro que entra no ateliê no decorrer do mês, eu não mexo nesse dinheiro. Eu só vai entrando, chega o final do mês, eu tenho só uma fatura para pagar, e para mim dá certo, tá? Mas é justamente isso, a gente precisa ter esse controle
porque o cartão é uma coisa que pode iludir, né? Ah, vou comprando, comprando, comprando. E aí eu tive essa fase da louca dos tecidos, que comprava tecido, aviamento, o avião caindo, que aparecesse que falasse, ah, é de artesanato, eu tava comprando. Então chegou um momento que eu saía de casa assim, ah, eu preciso comprar esses 2 tecidos, eu ia com uns 50 reais na mão. Não levava um cartão, não levava nada. Pra eu desenvolver esse autocontrole, porque realmente era uma coisa assim que eu me atropelava. Então, essa ideia de separar, pra mim, deu muito certo, sabe, Jana? Por quê? Eu não mexo no dinheiro. Uma coisa que acontece muito com as artesãs, né? É assim, fui ali no mercado, peguei um arroz. Ah, porque hoje eu comprei um sorvete. Sabe? A gente vai gastando esses picadinhos. Eu, sinceramente, gente, eu não tenho costume de anotar. Eu sei que é o certo, mas assim, ai, gastei, comprei um sorvete. Ai, paguei o estacionamento. Ai, não sei, eu não tenho esse hábito. Já tentei. Eu tenho tecidos aqui, ó. Eu tenho tecido das bandanas ainda. Eu tenho tecido guardado aqui. Vocês não estão entendendo. Isso coisa de 5 anos atrás. E eu ainda tenho desses tecidos. Então, gente, como eu não tenho esse hábito de anotar coisinha por coisinha, já tentei, mas assim, eu começo e vai passando os dias, eu abandono. Então, para mim, o cartão é a melhor coisa, porque eu tenho a fatura, e aí eu tenho o meu cartão, que eu uso para os meus gastos pessoais. Ali, a Érica anota tudo, a Érica super, né, responsável. Eu já sou meio estabanada com essas coisas. O certo é anotar, exatamente. O certo é. Mas, então, assim, pra mim o cartão funciona legal, porque eu tenho a fatura, eu visualizo tudo que eu comprei, tudo que eu gastei. E hoje eu tenho essa... Oi, Eliude, boa tarde. Faz dias que a gente não conversa, né? Vamos bater papo depois. E então, assim, eu consigo ter esse controle com a fatura do cartão. E hoje eu já não me atropelo de gastar. Na verdade, nunca aconteceu assim de eu estourar cartão, esse tipo de coisa. Mas é uma forma que eu uso para separar. Mas então, meninas, o que vocês precisam sempre ver? Anota até uma agulha. Ai, eu sinto, eu preciso evoluir nisso aí, mas eu ainda não tô pronta para essa evolução. Ai, então, Elivânia, eu não tenho assim uma porcentagem certa. O que eu faço? Eu calculo quanto que eu quero de salário por mês. Porque eu tinha um emprego fixo, eu tinha o meu trabalho e eu precisava suprir as minhas contas, né? Então eu falei, tá, eu preciso do artesanato ganhar semelhante, eu preciso ganhar próximo a isso, porque senão as minhas contas, né, não ia dar certo. Então, no início, realmente, gente, chutei o tripé. No início, o meu foco era trabalhar para pagar conta, porque eu fiquei 2 anos de ateliê pagando máquina, e é o que acontece com a maioria. Oi, Gu, Brunito, boa tarde. É o que acontece com a maioria, né? A gente compra uma máquina, termina de pagar, compra outra e compra outra, porque a demanda aumenta e aí a gente precisa. Hoje eu tenho 2 máquinas de bordar, né? Então a nossa demanda vai aumentando e a gente precisa ir comprando máquina, e eu, pelo menos, né? Eu compro para depois pagar. Eu também não tenho hábito de guardar dinheiro, é uma coisa que meu marido pega demais no meu pé. Mas aí até essa semana eu tava falando com a Leide, eu vou fazer algumas mudanças aqui no ateliê. E, gente, se eu depender de guardar dinheiro pra fazer alguma coisa, eu não faço. Então, eu vou lá, faço e depois, ó, trabalho pra poder pagar.
Ai, ai. Lourdes, eu tenho, as minhas duas máquinas são Brother. Eu tenho uma 1430 e uma 810. Aqui nos meus destaques no Instagram, eu fiz um vídeo só falando sobre elas, tá? Dá uma olhadinha lá depois, e aí se você ficar com alguma dúvida, depois você me manda lá no direct. Então, esse negócio de pagar máquina, eu fiquei 2 anos só pagando máquina. Agora que me libertei. E aí, gente, então assim, no começo eu trabalhava e o meu foco era pagar as minhas contas do mês. E nesse tempo, como eu falei, sempre fui muito curiosa, sempre busquei informações, nem. Porque assim, o Instagram eu entrei o ano passado pro Instagram, enquanto isso eu tava lá no Facebook, não sabia desses negócios de curso, é, fiz aí o ano passado, né? Fiz o curso da Águida e tal, mas eu não sabia de nada disso. Mas lá no Instagram, eu vendia pelo Face, e aí eu pesquisava lá no YouTube, como precificar. Então eu descobri que eu precisava tirar um salário. Tá, beleza. Então vamos supor, meu salário R$1.000. Nesses R$1.000, quantos dias da semana que eu vou trabalhar para ter esses R$1.000? Eu vou trabalhar de segunda a sexta. Vamos dizer que é assim a vida da artesã, tá bom? Eu vou trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, ok? Ok. Só que, inclusive, eu fiz participei de um grupo também da Ju, não sei se ela tá aí ainda, Ju Artesã Real. E aí, essa dica eu peguei lá do curso dela, nesse grupo dela, que era o quê? Eu não posso dividir as minhas horas por o meu valor por 8 horas diária. Por quê? Nessas 8 horas, tem dias que a gente nem costura. Tem dia que a gente fica passando orçamento, que a gente sai para comprar tecido, que a gente tá embalando encomenda, fotografando. Tem dia que a gente... hoje mesmo... Agora eu fotografo por causa do ring light, mas hoje é um dia que tá nublado aqui na minha cidade. Seria um dia que não daria para tirar foto. E aí... Ai, que legal, Michele. Eu fico muito feliz. A gente já tá aí há um tempo, né? Trocando figurinhas. Então, assim, tem dias que a gente não costura, gente. Que a gente passa, assim, em função, a gente faz 1001 coisas, termina o dia. Parece que levou uma surra de tanta coisa que a gente fez, com dor nas costas, com dor de cabeça, e você não costurou. E a gente precisa levar em consideração que o nosso salário, ele é da costura, né? Então, eu passei a dividir, por mais que eu passe o dia inteiro aqui no ateliê, que eu fique 8 horas, às vezes até mais, só que a minha hora trabalhada eu divido por 4. Eu coloco 4. Por quê? Normalmente de manhã eu venho pro ateliê, eu sento aqui, respondo mensagens. Oi, Bru, chegou? Eu vou deixar salvo assim. E aí eu venho pro ateliê, respondo as mensagens, respondo orçamento, organizo, vejo o que eu tenho que fazer. Às vezes eu não consigo editar a matriz toda de uma vez, então eu faço isso de manhã. E aí à tarde eu falo, tá, hoje então eu vou costurar. E eu sento e costuro. Então eu divido o meu salário, né? Os R$1.000 eu divido por 24 dias e divido por 4 horas diárias. Então eu sei que essa é a minha mão de obra. Aí, gente, assim, vou fazer um porta-caderneta, não tenho nenhum aqui. Mas aí até tem os aplicativos, tem o... Agora é a preço, né? O Artword, que inclusive é da minha amiga Fabielle, agora mudou o nome, chama a preço. E aí, ó, a Ju tá aí. E é verdade, nossa, isso aí foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Porque eu já tinha, assim, uma base do que eu já tinha estudado, buscado lá pelo YouTube.
Mas aí depois eu parei pra pensar, eu falei, gente, realmente, eu divido por 8 horas, mas eu não costuro 8 horas. E e o meu salário, ele vem da costura. Se eu ficar um mês inteiro sentado no computador respondendo orçamento, mandando fotos, não sei o que, não sei o que, isso não me traz dinheiro. O que me traz o meu retorno, o que me traz o meu salário é quando eu sento para costurar ou para bordar. E aí, então, normalmente eu vou da tarde pra noite. De manhã eu não rendo. Ai, gente, eu sou lesada de manhã. Mas tá tudo bem. Aí de noite eu vou embora. Nossa, eu amo trabalhar à noite, sabe? E aí, então, assim, para calcular o material, uso esses aplicativos. Tenho agora, então, chama Apreço, que é um aplicativo de precificação, e aí você coloca lá nesse aplicativo. Eu vou usar um tecido medindo 50 por 50. Esse tecido eu paguei R$30 o metro. Ele já vai te dar o valor do tecido da peça, da encomenda. Ele é muito legal. Tem um também que chama Artesanato, o aplicativo. Gente, só deixa eu ver aqui que hora que é, porque a pessoa fala tanto aqui que... Então, se não tem para iOS, pesquisa esse Artesanato, que ele é a mesma função. Para você calcular assim, eu vou usar um tecido medindo 30 por 40. E aí você joga lá, paguei R$30 o metro desse tecido. Ele já te dá o valor certinho da metragem de tecido. E aí, eu até tô aqui com o meu caderninho, porque no começo, o que eu fazia? Eu pegava um por um, peça por peça, e eu colocava tecido, aí dava lá tecido R$1,90, manta tanto, forro tanto. Todas as peças eu anotava a metragem da peça. É isso sim. Eu anotava a metragem da peça, quanto que eu usava de aviamento. Comprei botão, paguei, sei lá, R$50, vamos arredondar, né? R$50 na caixa que vem 10 botões, então cada botão é R$5. E eu fui montando essa relação de todas as peças, uma por uma. Aí colocava lá, calcular. O Calcularte eu usei durante um período. Não uso mais. Eu gosto de celular, que tá sempre à mão. O Calcularte, não sei se agora tem aplicativo. Quando eu usei era só no computador. Então, pra mim, não se tornou viável, porque eu gosto de aplicativo. Tudo que eu posso fazer pelo celular, pra mim, é mais fácil. E eu ainda tenho o hábito de caderno, de anotar, de fazer rabisqueira, sabe? Ui, gente, desculpa. Desculpa de novo. Não, ele não é de produtividade, ele é uma calculadora para você poder calcular realmente assim, quanto de tecido, quanto de viés, né? Quanto que eu gastei. E aí eu fui fazendo isso em todas as minhas peças. Depois, o que eu faço? Um porta-caderneta. Hoje até eu tava conversando hoje de manhã com uma aluna lá do projeto do porta-caderneta. Ela falou, Bruna, fiquei o dia inteiro para fazer o porta-caderneta, mas deu certo. Fiz, ficou lindo, maravilhoso. Dela, quanto tempo com o tempo, né? Quanto tempo eu vou gastar? Eu falei, olha, hoje eu gasto 40 minutos, assim, de costura, né? Sem contar bordado. Então, agora o apreço deu uma repaginada, né? Tá bem legal. Apreço e Artesanato, o nome dos aplicativos. E daí, gente, então assim, hoje, se eu pegar assim, só na parte da costura, já tô com tudo cortado, 40 minutos tá feito o porta-caderneta.
Então, eu coloco lá, na minha hora de trabalho, eu não sei, deu, vamos arredondar os valores, deu R$ 40 a minha hora de trabalho. Ah, eu gastei meia hora para fazer o porta-caderneta, então R$ 20 de mão de obra. E aí, jogo também uma margem de lucro. E aí também eu jogo uma margem de lucro. A margem de lucro, como que eu coloco? Eu coloco de acordo com a peça. Tem peças que a gente coloca 30%, tem peça que você consegue colocar 40%, depende. E aí entra a parte de pesquisa de mercado também. Quanto maior for o diferencial dessa peça que você está fazendo, maior pode ser a sua margem de lucro. Então, por exemplo, o porta-caderneta é uma peça que tem muitas opções aí no mercado. Então, você não pode, quer dizer, poder pode, né? Mas assim, eu não colocaria, sei lá, uma margem de lucro de 200%. Mas se for uma peça assim, eu inventei essa peça que ninguém tem, é exclusiva minha. Dominique, me chama lá no direct, pode me chamar lá. Deixa eu tomar uma água, gente. Agora, se é uma peça exclusiva minha, que só eu tenho e é exclusiva do meu ateliê, aí você coloca o seu valor. A regra, eu acredito que seja isso. Quanto mais exclusivo, mais você pode cobrar pela sua peça. Então, valor de bordado, que é uma coisa que muita gente me pergunta. O lucro, sim, você soma tudo, soma o teu custo de material, tem também a parte que você vai colocar os seus custos fixos e variáveis, tipo luz, internet, água, aluguel, enfim, né? Mas assim, de uma forma resumida, né? Basicamente, coloca ali o seu custo de material, coloca sua mão de obra e aí você joga no final o seu lucro. E lógico, fazendo pesquisa de mercado para ver. Por quê? Às vezes você somou todo o seu lá, deu, não sei, R$ 50. Aí você fala, tá, vou cobrar 50. Mas aí se você fizer uma busca rápida, uma pesquisa de mercado, você vê que todo mundo tá vendendo por 100. Por que você vai vender por 50? O que acontece? Quando alguém pega uma peça, um produto artesanal, né? É um produto exclusivo, personalizado. Todo mundo vende por 100. Eu vou vender por 50. E às vezes a pessoa acha que ela tá ganhando com isso, porque, nossa, agora todo mundo vem comprar comigo. E pelo contrário, a pessoa ela tá desvalorizando o artesanato. Então, leva em conta, é um produto exclusivo, é personalizado, você se dedica, você faz aquela peça com todo o seu carinho, o seu empenho, né? Então, não pode ter esse pensamento, eu vou fazer por menos para eu vender. Não, faça o melhor possível, o mais bonito, o mais caprichado para você vender, porque o seu produto é bom. E não porque ele tem um preço mais em conta. Peraí, gente. Me perco muito na questão de preço. Então, e aí você vai fazendo isso, Suelen, vai... senta e vai calculando. Eu tenho aqui, gente, esse caderninho aqui, ele me acompanha desde o início do ateliê. Eu tenho aqui um monte de rabisco, por quê? Ó, tem até de babador bandana. Mas assim, eu fazia as contas, calculava, não, eu acho que não é isso, faz de novo. Eu gosto de fazer assim, ir anotando, fazendo as continhas, mas aí os tecidos eu gosto do aplicativo, né? O valor... Então, ele não tem, Mabel, uma... Quer dizer, não sei se tem, né? Mas se tem, eu não sei. Uma hora,
quanto é a hora da artesã? É como eu falei para vocês, eu coloquei o meu salário, eu falei, quando eu fiz a minha transição, que eu saí do meu emprego formal, né, CLT, para o artesanato, eu falei, eu preciso ganhar o mesmo valor. Então, eu peguei o salário que eu ganhava lá e comecei a trabalhar, a fazer esse cálculo. Então, assim, quando eu saí de lá, eu já estava quase tirando o mesmo salário que eu ganhava lá, aqui no ateliê. Aí, o que eu pensava, gente? Eu pensava assim, não, se eu tô trabalhando lá, trabalhando aqui e tô ganhando, por exemplo, 1.000, então agora eu vou ganhar 2.000, porque eu tô o dia inteiro no ateliê, quem disse? Mas a ideia era essa, você vai colocar ali o teu salário de acordo com o que você precisa, de acordo com as suas despesas, né? O que mais que tem aqui? Tecido. Daqui a pouco eu falo de tecido, tá? Os cálculos fica caro demais, mesmo colocando. Então, na verdade, assim, é justamente isso. Vai fazendo esse exercício e vendo quanto que tá saindo a tua hora. E aí, quando você chegou no preço final da tua peça, faz uma pesquisa de mercado para ver o que escapou, né? Ah, ficou muito acima, ficou muito abaixo, o que dá para fazer? Porque, por exemplo, eu hoje compro toalhas direto da fábrica. Eu pago muito menos do que se eu comprasse aqui na minha cidade. Então, é uma coisa que eu consegui também reajustar os valores. Então, se antes eu cobrava 105, hoje eu cobro 100 numa toalha, ou ainda agora, diante da pandemia, talvez eu teria que aumentar os valores, e eu falo, não, agora eu ainda consigo segurar, porque eu ainda tenho uma margem, né? Ainda tenho uma gordura. Então, meninas, aí... Não sei, a Dani tá aí ainda? Encomenda outra cidade. Sim, você pode colocar o valor do frete separado, ou você pode acrescentar, cobra a comissão, a taxa da maquininha, você soma e aí cobra, né, junto ali, passa o cartão uma vez só, mas aí você já calcula qual a taxa da maquininha, do PagSeguro, por exemplo, né? Mas então, meninas, eu acho assim, calcular o valor, né? É muito importante. E aí, dessa forma, vocês vão fazendo. Ah, tá, o bordado. Já falo do bordado. E dessa forma, vocês vão sempre analisando e vendo, o meu produto, qual o diferencial que ele tem. O meu produto tá cada vez mais bonito, os meus acabamentos estão cada vez melhores. E é óbvio que quanto mais especializada for o seu trabalho, a sua mão de obra, você deve cobrar por isso, né? E aí, gente, o bordado. O bordado é um dilema, é uma coisa que me perguntam muito e eu falo assim, eu preciso parar para estudar precificação de bordado. Por quê? Hoje, eu acabei tabelando os meus bordados, para não ter, assim, aquele tempo de ficar... esse bordado aqui custa 5, esse bordado custa 7, esse bordado custa 10. É muito tempo que a gente gasta fazendo isso. Então, eu acabei tabelando. Por exemplo, eu coloco lá no meu porta-caderneta, eu cobro R$ 15 o bordado. E é o mesmo valor para todos os porta-caderneta. Então, quando eu for lá montar o preço da minha peça, eu vou colocar custo de material, minha mão de obra,
R$ 15 de bordado e no final eu calculo o lucro. Por quê? Foi a melhor forma que eu achei, assim, para poder, né, montar o preço das minhas peças. Porque colocar assim, esse bordado é 10, esse bordado é 15, não sei o quê. Aí a cliente pede um, daí ela, não, então vou pedir esse, não sei o quê. Isso vira uma confusão tanto para você como para cliente, eu acho que fica muito confuso. Tem bordado que fica muito caro, mas aí esses bordados eu nem deixo no meu computador. Isso aí é uma coisa, é um exercício também que a gente precisa fazer, de quando a gente vai, né, comprar matriz, alguma coisa assim, você já dá uma analisada, vê, essas matrizes eu realmente vou usar, porque tem aí algumas matrizes que são lindas, maravilhosas, mas eu nem tenho elas. Eu, às vezes, compro a coleção, compro o pacotinho, tem uma matriz lá que é maravilhosa, mas eu falo, não vou ficar 1h30 bordando, sei lá, uma fralda. Não tem... Ó, a Cristiane também tabelou. Eu não pego, Dominique, eu não pego peça de cliente para bordar. Eu não pego porque eu, às vezes, estrago as minhas aqui, estrago body, estrago toalha, e Deus me livre de estragar uma peça de cliente, né? Então, eu não pego. Porque, às vezes, acontece, a máquina enrosca, você vira as costas, a máquina dá um bizil. Então, eu acho melhor evitar. Que mais? Então, gente, e aí, assim, dessa forma, eu padronizei os valores, tá? Então, assim, foi a melhor forma que eu achei, que eu encontrei pra definir os valores, não ficar, lógico, né, um valor exorbitante e ficar justo. Então, qualquer bordado, se for um porta-caderneta, eu coloco o valor de R$ 15, né, lá na montagem do valor da minha peça. Janaína, já te falo. Então, só que realmente é uma coisa que eu preciso parar para estudar. Só que eu não quero, assim, colocar valores variados, né? Porque realmente eu acho que fica muito confuso pro cliente também. Porque aí você fica, isso aqui custa tanto, esse aqui tem a borboleta 3D, mas esse aqui é ponto Ripley, esse aqui é aplique. E esse tipo de coisas são termos técnicos que nós entendemos, né? Quando a gente fala para o cliente, ele não entende que, isso aqui é aplique, isso aqui é um ponto fringe, né? Isso aqui eu vou fazer, é uma técnica diferente de bordado que me dá mais trabalho. Então, o cliente não sabe, ele não tem obrigação de saber disso. Então, eu também acho que não tem por que a gente ficar, lógico, a gente pode mostrar, e é o que eu, né, mostro aqui, como que eu faço, como que eu bordo, porque o cliente gosta de saber dos bastidores, como a peça é confeccionada. Mas essa parte, assim, extremamente técnica, eu acho que não vale a pena. O que mais? Ateliê da Larts. A manta para bordar e quase perco a peça, foi por pouco. Pois é. Eu, assim, as minhas aqui, porque body eu sou campeã de perder body, né? Mas assim, toalha já aconteceu também, manta também já aconteceu, só que sempre peças minhas, né? Então, gente, e aí, alguém me perguntou aqui, acho que é a Janaína, quantas horas que eu trabalho por dia? Janaína, na verdade, assim, ó, é uma coisa que eu me cobro muito, tá?
eu falo, eu gosto, eu amo o que eu faço. E aí acabo que eu me entrego 110%. Por quê? Que eu fico aqui no ateliê, eu fico umas 8 horas por dia. Mas eu acordo, já pego o celular, já venho pro Instagram para poder ir respondendo. Aí eu venho pra cá, aí venho responder o pessoal aqui. Aí termina, por exemplo, a hora do almoço, eu termino de almoçar, eu dou um tempinho para poder voltar para cá. Mas aí eu tô lá, eu tô vendo vídeo, é uma entrega que é extrema, sabe? Mas assim, aqui costurando, bordando, aqui no ateliê eu costumo ficar por volta de umas 8 horas. Mas acaba que assim, a gente define a vida da gente em função de ateliê. Tabelar os bordados. Para mim foi, até o momento, foi a melhor opção. Isso mesmo, Jaqueline, eles querem o valor total, tudo bem, né? Óbvio, você mostrar, você falar para sua cliente, olha, isso aqui é um diferencial, é um bordado em 3D, né? A peça que ela tem um movimento, isso sim, mas agora ficar enchendo linguiça com coisa assim muito técnica, que material que eu... Ui, e gente, tá? Eu quero esticar a perna. Isso eu acho que não é bacana. Cobra a entrada, fazer a encomenda. Sim, a entrada sempre, né, gente? Ó, pra vocês terem ideia, eu tenho encomenda que paga 100%, que tá aqui mais de ano, ou quase fazendo aniversário já. Então, sempre, sempre, sempre pega a entrada, porque por diversos motivos, né? Às vezes a pessoa não consegue ou não pega, e aí você fica no prejuízo do seu material, do seu tempo. E aí, na verdade, o que mais me aborrece é o tempo que eu gasto, que eu poderia estar fazendo encomenda de uma outra cliente, de uma cliente que está ansiosa, que quer encomenda, e aí eu gastei o tempo, fiz a outra e ela tá ali na gaveta. Tá ali esperando, sabe lá quando. Então, o que mais, assim, me aborrece nesse caso é o tempo que eu gastei. Às vezes, não é nem tanto pelo material, mas é pensar que eu podia estar fazendo uma outra encomenda de uma cliente que tá ali doida, querendo, né, ansiosa, querendo a encomenda dela, e eu fiquei gastando tempo fazendo a encomenda que tá ali. Então, sempre pega a entrada, porque é uma garantia, né, que você tem, e é aquela história, é algo personalizado, você tá fazendo exclusivo para aquela cliente, com os tecidos que ela escolheu, com o bordado que ela escolheu, o nome, né, dela, do filho dela, enfim. Então, é uma peça que para você repassar, vender para outra pessoa, é bem mais complicado, né? Quanto tempo que eu guardo? Então... é isso, gente. Eu tenho acho que 2 necessaires, deve estar quase fazendo 1 ano. Aí, vez em quando a cliente me manda mensagem, a hora que dá um tempinho eu vou ir buscar. Ai, mas tá ali ainda. Lógico, né? Se começar a juntar uma montoeira de coisa, vou fazer um bazar. Mas, assim, são casos muito pontuais, mas acontece. Então, Ninobre, eu não tenho muito esse caso de cliente ficar mudando, alterando. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu pego a encomenda, fecho a encomenda com a cliente e aí eu falo para ela, olha, quando eu for iniciar a sua encomenda, aí eu te chamo pra gente definir os tecidos, definir bordado, assim, porque normalmente elas já vêm com a ideia do bordado, mas nesse tempo eu peço em torno de 30 dias úteis. Então ela vê postei uma foto hoje, aí a cliente amou, me chama, fecha a encomenda. Mas nesse tempo eu vou postando mais fotos. E aí às vezes ela muda de ideia, viu
um bordado novo, e aí ela fala, ah, eu quero esse outro bordado. Então, eu sempre deixo assim, ah, agora eu vou começar a sua encomenda, vamos definir? Beleza. Aí eu já mando as opções de bordado dentro do tema que ela tem em mente, mando o tecido, porque aí a gente já define tudo ali, né? E aí eu já começo a fazer. Então, daí ela não tem, às vezes, elas, no decorrer do tempo, né, de quando ela fecha a encomenda até eu começar a fazer a peça, a encomenda, elas vão me mandando fotos, né? Ah, nossa, esse bordado eu não tinha visto. Ah, esse aqui eu gostei e tal. Mas, parar pra montar arte, mandar tecido e tudo mais, eu faço quando eu vou iniciar a encomenda dela. Guardei 3 anos. Meu Deus do céu. É tempo, né? E é espaço que a gente precisa ter também pra ficar guardando se for muita coisa. Quando a cliente não busca no prazo. Então, Ju, é como eu falei, como eu comentei, são casos muito pontuais. Eu já vi algumas meninas que colocam assim um prazo para cliente retirar e tudo mais, sabe? Mas comigo, assim, como são casos muito pontuais, eu acabo que nunca coloquei uma regra para isso. Assim, hoje eu vendo mais pela internet do que aqui na minha cidade, né? Então, e aí, assim, quando pela internet, eu termino, já posto no correio, né? Mas eu não tenho, assim, como diz, não tem assim uma definição para esse tipo de caso, porque é muito pontual. Envia a foto da matriz com o nome pronto. Envio quando eu vou fazer a encomenda, né? Aí a cliente falou, ah, então tá, definimos, o bordado é esse, o tecido é esse. Aí eu monto ali a arte com o bordado e o nome, né, a fonte, e mando para a cliente aprovar. Recentemente, depois que estava quase tudo cortado, a cliente ficou querendo mudar um monte de coisa. Então, justamente, porque é bem isso, elas vão, né, acompanhando, vendo o nosso trabalho, e aí a gente todo dia tá postando foto, e aí às vezes elas acabam mudando de ideia, querendo uma outra coisa. Então eu prefiro fazer. Deixa eu cuidar o tempo, gente, eu acho que tá dando quase 1 hora. Só que não aparece aqui pra mim quanto tempo que tem de live. Deve estar quase acabando. Então, gente, mas assim, eu acho que é justamente isso, a gente conseguir calcular, né? Quanto que a gente gasta, quanto que eu tô gastando de material. E essa ideia, tanto se você fizer no cartão ou não, mas assim, tenha um cofrinho. E o que você for pegando de encomenda, o que você for recebendo, vai colocando no seu cofrinho no decorrer do mês. E aí tira no final do mês. E aí você fala, ah, tá, esse aqui é o que eu faturei. Porque você ficar gastando picado, aí é quando não vê É quando você não vê o dinheiro. Algum site para venda? Venda do quê? Ai, gente, agora eu não sei se travou. Aqui, ó, acabou de aparecer. 27 segundos restantes. Eu vi que tava para acabar. Mas então, meninas, eu acho que é basicamente isso. A gente marca um outro bate-papo. Adorei vir aqui conversar com vocês. Obrigada a todos que participaram. Façam um print para depois vocês me marcarem. E a gente se vê